Fala, investidor, tudo bem com você? Eu sou o Pedro Nogueira, criador do site Poder do Investimento, e hoje nós vamos dar início à nossa quarta aula do mini curso que vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Nas últimas aulas eu já te expliquei como funciona o fundo imobiliário, te mostrei as métricas e também te mostrei como analisar essas métricas para definir o que seria um fundo imobiliário bom e um fundo imobiliário ruim. E também te mostrei os cuidados que a gente deve ter na hora de analisar essas métricas. E agora, até para dar uma pausa no treinamento e você poder raciocinar melhor como que a gente vai dar os próximos passos e escolher os fundos imobiliários na prática, eu vou para uma parte que interessa a grande maioria dos investidores, que é como montar uma carteira de fundos imobiliários. Isso mesmo. Nessa aula eu vou te explicar o passo a passo de como montar uma boa carteira de fundos imobiliários diversificada, de forma que você consiga minimizar os riscos da sua carteira e ao mesmo tempo obter bons resultados. Essa com certeza é uma aula muito importante do curso e, por incrível que pareça, é uma aula mais simples, mais dinâmica, que vai ser mais fácil de entender do que todas aquelas métricas e análises de métricas, e isso vai te dar um descanso para já vir para a próxima aula mais focado novamente na teoria. Então vamos lá, uma aula mais prática mesmo, e eu vou abrir minha tela para vocês para a gente poder ver o passo a passo exato, bem direto ao ponto. Então vamos nessa. Estou dando sequência para a aula aqui, pessoal. Hoje nós vamos ver um ponto bem interessante, que é como montar uma carteira de investimentos de fundos imobiliários. E como eu já disse, a gente vai sair um pouco da teoria, até para dar uma acalmada ali. Vamos para uma parte mais prática, que é ver como a gente vai montar a nossa carteira de investimentos com fundos imobiliários. Muita gente é atraída pelos fundos imobiliários por conta daquele sonho, né, da maioria dos brasileiros de ter imóveis para futura valorização, para uma renda passiva mensal através do aluguel deles. E realmente os fundos imobiliários é uma ótima alternativa para isso. Você consegue sim obter uma renda mensal, ganhar também com valorizações de imóveis, e você tem pontos muito mais positivos do que simplesmente comprar um imóvel físico. Como, por exemplo, você consegue investir com muito menos dinheiro, você compra imóveis de uma qualidade muito maior, você não tem dor de cabeça com manutenção, inquilino que não paga, essas coisas. Mas eu estou pensando em fazer um módulo bônus só comparando os fundos imobiliários com os imóveis físicos. Então fiquem ligados que provavelmente vai sair um vídeo sobre isso. E eu vou mostrar para vocês que realmente vale a pena ir para os fundos imobiliários. Você vai conseguir resultados melhores e ter menos dor de cabeça. Mas isso vai ficar mais para um próximo vídeo. Mas por que eu estou falando isso tudo para você? Porque antes de a gente ir para a parte prática de montar nossa carteira, a gente tem que entender qual que é o nosso objetivo. Provavelmente o seu objetivo, assim como a da maioria dos investidores em fundos imobiliários, é obter uma renda extra mensal crescente. Então, todos os meses ter um valor entrando na sua conta e esse valor ficando cada vez maior, de uma forma que futuramente você alcance a liberdade financeira apenas com os fundos imobiliários. Inclusive, os fundos imobiliários são uma ótima forma de se aposentar com qualidade de vida. Sim, os fundos imobiliários podem ser uma ótima ferramenta dentro de carteiras de investimentos focadas em aposentadoria. Porque você investindo ali por muito tempo, aumentando seus aportes mês após mês, vai chegar uma hora que eles vão estar te dando uma boa renda mensal sem você nem ter que vender as suas cotas. Então já imaginou? Você segue ali dos seus 20 até os seus 50, 55 anos, investindo todos os meses nos fundos imobiliários, reinvestindo os dividendos, de forma que você chegue na sua maioridade ganhando até mais do que você ganha hoje, apenas com os rendimentos dos fundos imobiliários, sem ter que vender suas cotas. Então essa é uma ótima estratégia, porque você continua tendo um valor investido, né, um patrimônio ali na bolsa de valores, e mesmo assim vai recebendo aos poucos. Funciona de forma parecida com ações pagadoras de dividendos. Porém, os fundos imobiliários têm o foco mais específico ainda do que as ações de dividendos, de distribuir os lucros para os acionistas. Não é à toa que eles são obrigados a distribuir 95% do seu lucro para os cotistas. Mas então, vamos ao que interessa. Eu vou te ensinar o passo a passo de como montar uma ótima carteira de fundos imobiliários. Então vamos lá. Cabe lembrar aqui que a gente já tratou vários assuntos importantes. As últimas aulas foram essenciais, onde eu te mostrei as métricas. Se você não assistiu ainda, volta lá e assiste, porque é muito importante entender essas métricas para a gente identificar os melhores fundos imobiliários da bolsa e também para entender como eles funcionam. E antes de iniciar isso daqui, eu quero te informar sobre alguns pontos importantes na hora de montar uma carteira, não só em fundos imobiliários, mas também em ações, renda fixa, em qualquer tipo de investimento. Primeiro é a diversificação. A gente não pode colocar todo o nosso dinheiro em um ativo só. No caso aqui, eu vou fazer uma diversificação entre os fundos imobiliários,
Porém, o ideal é ir um pouco além disso, não investir apenas em fundos imobiliários. Você pode até começar investindo pelos fundos imobiliários, eles são mais fáceis de entender do que as ações, porém o ideal mesmo é que você tenha uma carteira diversificada não só de fundos, mas também com outros ativos, ações, renda fixa, ações americanas, fundos imobiliários americanos, reservas de valor, reserva de emergência. Eu falo um pouco mais disso nesse vídeo aqui. Mas, entendendo esse conceito de diversificação, que a gente tem que ter nosso capital dividido em vários ativos, de forma que a gente minimize o risco de nossas operações, afinal, vamos supor que você invista todo o seu dinheiro em apenas um ativo. Se esse ativo, por algum motivo, cair muito, todo o seu patrimônio é afetado. Agora vamos supor que você invista em 10 ativos. Um pode até cair muito, só que sua rentabilidade geral não vai ser tão afetada se esses outros se manterem constantes. Enquanto um está caindo muito, o outro está subindo, o outro está se mantendo constante. Então é muito importante usar essa tática da diversificação, para que a gente não fique muito exposto a riscos. Porém, é muito importante também entender o seguinte: não adianta nada você comprar 10 fundos imobiliários se os 10 são do mesmo setor. Então vamos supor que você compra 10 fundos imobiliários de bancos. Aí acontece algum problema aí, os bancos decidem virar digitais de uma vez por todas e fecham metade de suas agências do Brasil. É natural que os fundos imobiliários de todos os bancos caiam. Então não é simplesmente comprar 10, 20, 30 ativos. É comprar fundos que não possuem uma alta correlação, ou seja, que não tendem a variar sempre juntos. Então não faz sentido comprar todos os fundos de um mesmo setor. O ideal é pelo menos ali 5 fundos, um de cada setor, de forma que a gente esteja diversificado. Isso para caráter de segurança. Então, entendendo como a diversificação funciona, a gente pode ir agora para os passos. O primeiro passo é definir quais setores nós queremos em nossa carteira. Então, como eu disse, o ideal é que a gente divida em vários setores e você vai ter que entender um pouco mais de cada setor para definir quais você quer acrescentar na sua carteira. Aí entra naquela parte de análise, que eu mostrei na aula passada, dos setores. Você vai ver se aquele setor é um setor forte, consolidado no mercado, se ele sofre muito em crises, se é um setor que tem futuro ou se está em decadência. Todos esses são fatores que você deve analisar na hora de definir quais setores você vai querer na sua carteira. E voltando aqui ao site que eu mostrei na aula passada para vocês, Fundos Explorer, a gente consegue dar uma olhada aqui nos setores que existem: híbrido, shoppings, lajes corporativas, enfim, você consegue dar uma olhada bem bacana aqui para definir quais setores você vai querer e depois ir filtrando aqui, os fundos de cada setor, que aí eu vou mostrar na próxima aula como filtrar os melhores fundos de cada setor e etc. O segundo passo para montar uma boa carteira de investimentos é comparar os fundos do mesmo setor. Então, justamente o que eu falei aqui. Primeiro você vai dividir aqui em setores, definir quais setores você quer. Os que você não quiser investir, você já pode eliminar, que é o que eu vou fazer na próxima aula. E em sequência, após ter eliminado os setores que você não quer, a gente vai comparar fundo por fundo de cada setor para definir os maiores. Aí a gente pode começar a olhar as métricas, Não, eu quero o dividend yield acima de 6%. Eu quero que a liquidez diária dele seja maior do que 1 milhão. Eu quero que ele tenha pelo menos 10 ativos. Então, aí a gente vai entrar na parte de comparar os fundos do mesmo setor. E o terceiro passo, fazer uma análise mais profunda dos fundos imobiliários selecionados. Então, na próxima aula, eu vou te ensinar como fazer o filtro inicial aqui, ver os setores que você deseja, o que não deseja, de acordo com a qualidade ali de cada setor, retirar os setores que você não quer ter em carteira, depois filtrar pela liquidez, filtrar pelo dividend yield, pela vacância, pela quantidade de fundos, por outros fatores também que é possível filtrar. E depois de filtrar isso tudo, a gente vai conseguir reduzir os fundos de uma forma muito expressiva. Nesse filtro inicial, a gente consegue tirar fácil 70% dos fundos ali da bolsa que não vão atender nossas expectativas. Mas depois de ter essa lista menor, não tem como a gente sair mais no automático, porque essa parte de filtrar realmente é muito simples. Coisa de 10 minutos você já consegue pegar o top 30% ali dos fundos da bolsa. Mas depois disso, já vai para a parte mais profunda, que é analisar fundo por fundo, ver o diferencial de um em relação ao outro. Então, nessa parte de filtro, a gente vai chegar à média ali de 10, 7 fundos por setor, e dentro desses fundos a gente vai fazendo uma análise um pouco mais profunda de cada um deles para chegar nos que vão realmente para a nossa carteira. Então, como eu disse, essa aula é um pouco mais leve mesmo. Eu queria te falar qual que é o conceito de montar uma carteira de investimentos de fundos imobiliários,
te expliquei como que vai ser os passos da próxima aula para a gente filtrar os melhores. E agora eu vou te mostrar na prática ali como que vai funcionar essa carteira, como que a gente vai conseguir montar e também te auxiliar a não cometer os erros que a maioria dos investidores iniciantes cometem. Então eu fiz uma planilha aqui muito legal de controle de carteira de fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu fiz uma planilha bem simples, mas muito completa, onde você coloca o setor do fundo que você vai investir. Por exemplo, aqui, ó, shoppings. Você vai colocar o nome do fundo, por exemplo, FIGS 11. O valor que você tem investido nesse fundo, por exemplo, R$150. E aqui ele vai te dar o total investido no setor dos shoppings. E aqui ele vai te dar o gráfico, total investido, quanto que está em cada setor, certo? E aqui embaixo também vai ter um gráfico de cada setor conforme você for colocando. Então eu vou pegar os primeiros que aparecerem aqui nesse site, só para a gente ver como que vai funcionar e como a gente consegue montar uma carteira realmente vencedora no longo prazo. Então, isso aí, pessoal. Já montei aqui a lista, né? Lembrando que isso aqui foi os primeiros fundos que eu achei lá no site, então não estou dando dica de nenhum fundo aqui, na verdade, alguns aqui eu nem nunca vi, tá? Então não é recomendação, fique bem claro isso. Eu quero mais mostrar para vocês como funciona a montagem da carteira. Então essa tabela funciona o seguinte: aqui eu vou inserir o setor, né, que vem de uma lista já. Então aqui basta inserir qual setor. Aqui você vai colocar os fundos que pertencem ao setor que está na sua carteira de investimentos que você investiu, né? E aqui você coloca o valor que você investiu em cada um deles. Então vamos colocar alguns valores aleatórios aqui. Isso aí, pessoal, coloquei alguns valores aqui e nessa coluna a gente tem o quanto a gente investiu no total para cada setor, certo? E aqui agora a gente tem o gráfico da nossa carteira de investimentos. O que é interessante de observar quando a gente monta a nossa carteira? E essa planilha nos ajuda a ver isso. O quanto a gente está exposto a cada setor. Nesse caso aqui está uma carteira até bacana, a gente não tem nenhuma exposição aqui que está sobressaindo muito. Porém, se a gente colocasse de vez de R$120 aqui, por exemplo, R$500, a gente veria que em fundo residencial a gente está muito exposto, muito mais do que os outros. O que isso significa? Que se acontecer alguma coisa em geral ali com o setor de imóveis residenciais, que faça com que os imóveis em si desvalorizem muito, os aluguéis baixem muito o preço, uma crise nesse setor, a gente vai estar muito exposto ao risco, a gente vai perder muito a nossa carteira. O ideal é que não exista setores se sobressaindo tanto quanto esse daqui na nossa carteira. Então o ideal realmente é ter um equilíbrio. É claro que você vai ter que definir ali qual é o setor que você quer estar mais exposto, qual que você quer ter apenas uma participação pequena. Então essa divisão é uma coisa para a gente pensar no início. A dica é: não fique muito sobreposto em apenas um setor. E além de diversificar aqui em setores, né, no caso, que seria a carteira em geral e os setores, também é muito importante a gente diversificar dentro dos setores. Então aqui embaixo eu inseri alguns gráficos dos setores em si. Então a gente vê aqui de shoppings, de lajes corporativas, de títulos de valores imobiliários, residencial, logística, híbridos e hotéis. E aqui a gente consegue perceber se a gente não está muito exposto a um fundo específico dentro do setor. Aqui não tem tanto problema, tá? A gente está exposto a uma porcentagem maior em um fundo dentro do setor, porque talvez seja a nossa preferência dentro daquele setor mesmo, seja o fundo que a gente mais gosta, mas a gente ainda quer ter uma porcentagem em outro, que a gente acredita menos. Porém, essa parte aqui também te ajuda a visualizar. Às vezes, vendo que você tem muito mais desse AZLR11 aqui no setor de logística, você decida aumentar um pouco sua participação nesse outro fundo. Por exemplo, vamos supor que aqui era 210, que é 30. Ah não, eu vou aumentar para 100. É claro que vai depender do valor da cota do fundo, né? E aqui fica um pouco mais proporcional, certo? Então é bem interessante a gente ter essa ideia de diversificação, principalmente aqui nos setores. Muitas vezes uma ideia bacana é ter participações parecidas. Então eu vou fazer de um jeito aqui que fique mais ou menos parecido as participações. Então aqui eu fiz um pequeno ajuste na quantia investida em cada fundo, né?
E aqui a gente já consegue ver uma carteira um pouco mais padronizada. Uma carteira assim, ela está muito menos exposta a risco, porque ela está muito bem diversificada. A não ser que todo o setor imobiliário caia, a sua carteira vai ser um pouco mais resistente a crises, a momentos ruins de determinados setores. Vamos pegar como exemplo os hotéis aqui. Vamos supor que eu peguei uma quantia bem maior nos hotéis. Então você estaria exposto aqui 32% da sua carteira em hotéis. E vamos supor que por algum motivo estoure aí uma crise no setor turístico. Por qualquer motivo que seja, o turismo tem uma queda muito grande. E os hotéis veem seus quartos com a vacância cada vez maior. Então, os fundos imobiliários do setor de hotelaria vão cair muito. E o que vai acontecer com a sua carteira, por estar tão exposto em hotel, também vai cair demais. Agora, se você seguisse a mesma lógica lá de estar diversificado, ter uma participação nesse setor coerente com as outras participações, caso isso acontecesse e os fundos de hotelaria caíssem muito, sua carteira não seria tão prejudicada, porque você ainda teria outros fundos equilibrando essa carteira. E é claro, pessoal, como eu já disse nessa aula, não é muito inteligente a gente investir apenas em fundos imobiliários, até porque a gente sabe que pode acontecer uma crise imobiliária em si, e nesse caso todos os fundos irão cair, e se você estiver exposto apenas em fundos imobiliários, todo o seu patrimônio vai cair. Então pense nessa ideia de ter ações, fundos imobiliários, renda fixa também, para a gente poder comprar quando cai. É um assunto um pouco fora desse curso, né? Reserva de emergência, montagem de carteira de longo prazo de ações e renda fixa e etc. Mas é um ponto para você já começar a pensar. Tá? Então, a ideia de montar a carteira é basicamente essa. Eu queria mais ilustrar para vocês como funcionaria. Então, revendo o passo a passo, primeiro a gente vai definir quais setores nós queremos em nossa carteira. Então aqui estão os setores. Quais setores nós queremos na nossa carteira. Depois vamos comparar os FIIs do mesmo setor e depois fazer uma análise mais profunda desses fundos imobiliários, escolhendo os melhores. E nesse caso, depois de comprar, escolher aqui vários fundos de cada setor, investindo uma quantia em cada um deles, de forma que a gente tenha uma carteira diversificada e que não tenha uma exposição muito maior em algum dos setores. Então, a ideia de carteira de investimentos de fundos imobiliários é essa. Talvez você até estava esperando uma explicação mais complexa sobre como montar, qual fundo imobiliário escolher, mas a ideia inicial é essa, você precisa entender isso e realmente é básico a parte de montar. Montar a carteira realmente é simples, se você tiver instrução aqui de diversificação, de montagem por setor, diversificação dentro do setor também. Se você tiver uma planilha bacana, que nem essa que te mostra as exposições que você está tendo em cada setor, já vai te dar o que você precisa para montar uma carteira. O que mais pega mesmo é na hora de escolher os bons fundos. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários. Me fala o que você está achando do curso até aqui. Você conseguiu entender bem essa aula? E é isso. Até a próxima. Não perde a próxima aula por nada, porque a gente vai começar a filtrar os melhores fundos da bolsa na prática. Antes de ir, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo. É isso, até a próxima e bons investimentos. Fui!